Quero aprender a pregar. Estou aqui tratando da lição de número 2, trazendo mais 2 exemplos para você que está acompanhando essas lições, que você tem acessado através do blog www.queroaprenderapregar.blogspot.com.br. E a lição número 2 trata de como aplicar o filtro do foco, para que a mensagem tenha apenas uma única ideia central. Lembrando que uma mensagem que tem várias ideias, ela não é uma única pregação, são várias pregações que estão sendo pregadas ali naquele período, e que na verdade é uma verdadeira colcha de retalhos. E quem está ouvindo não consegue acompanhar, não consegue compreender e também não vai se lembrar. Isso acontece até mesmo com pessoas que têm teologia, até mesmo mestres e doutores. Eu já vi alguns deles, são muito bons, aprenderam muito bem a matéria, são profundos na matéria, bacharéis, ou mestres ou doutores, mas na parte de aplicação através da homilética, eles cometem erros básicos. Então, essas lições também são para aqueles que já estão pregando, mas querem se aprimorar na arte da homilética, na arte do bom pregar. Então, o filtro do foco vai ajudar, vai ser uma ferramenta muito importante para que você possa tirar uma única ideia do texto bíblico e pregar nessa ideia. E assim a sua mensagem será verdadeiramente uma mensagem eficaz, uma pregação eficaz, ok? Então, eu vou ter aqui o texto bíblico, estou tomando o texto bíblico de Juízes, capítulo 6, versículos 11 a 16, que trata da chamada de Gideão. Você deve conhecer esse texto, conhecer bem, e eu quero aplicar então aquilo que eu ensinei na lição de número 2. O primeiro passo é estar fazendo uma pergunta para descobrir qual que é o assunto do texto. Sobre o que o texto está falando. E esta resposta vai sempre se referir a alguma coisa no passado, porque nós estamos estudando o texto. Lembrando que isso nada mais é do que aplicações de regras de hermenêutica. Se você já tem teologia, se está estudando teologia, certamente que já tem visto, já tem estudado essa matéria. E você deve utilizar as regras de hermenêutica para interpretar o texto. Se você não tem teologia, eu falo para você, você precisa ter teologia. Se você quer ser um pregador que pregue verdadeiramente a palavra de Deus, não tem como você não ter teologia, não ter os princípios do conhecimento da palavra de Deus, e você ter habilidade em aplicar também a hermenêutica para interpretar os textos, ok? Então, voltando à aula, a resposta dessa pergunta são aplicações das regras da hermenêutica, que é a arte ou a ciência de interpretar os textos bíblicos. Bem, vai se referir a algo no passado. A resposta que eu trago para esse texto é o seguinte: o texto fala sobre a chamada de Gideão, quando malhava trigo no lagar, para o preservar de ser roubado dos midianitas. Este, então, é o assunto do texto, não é o assunto da mensagem. Não pregue o assunto do texto. Se você pregar, e tem gente que faz isso, prega o assunto do texto, um grande número de pregadores, na verdade, eles pregam o assunto do texto, as suas mensagens são focadas no passado. E quem está ouvindo não consegue aplicar na sua vida. Eu costumo dizer a meus alunos que quando você está pregando a palavra de Deus, alguém vai sempre estar, a igreja, né, os ouvintes estão olhando para você, né, a audiência ali está tendo essa pergunta interior. Tá bom, você está falando tudo isso, mas e daí? O que é que isso tem a ver com a minha vida? E se você prega no passado, essa vai ser a pergunta geral. Tá bom, foi muito bonita, a igreja pode se alegrar que aconteceu isso com Gideão, com Davi e assim por diante. Mas a maior parte deles não conseguem tirar lições práticas para a vida pessoal, para que eles apliquem nas suas próprias vidas. Então é por isso que não se prega no assunto, ok? Do assunto do texto, nós vamos tirar um assunto para a nossa mensagem. Como fazemos isso? Através de uma segunda pergunta. Quais lições que posso tirar dele? Não necessariamente do texto, que já temos o assunto. Então nós vamos tirar essas lições do assunto. Quais lições? Qual lição
Qual princípio existe nesse texto que eu posso tirar para mim, para aqueles que estarão me ouvindo, nos dias atuais? Então, esta resposta será sempre uma lição atemporal. Ela precisa ser uma lição atemporal. Eu não posso, por exemplo, tirar do texto a lição que Gideão ele foi chamado por Deus quando estava malhando trigo no lagar. Não, isso é uma coisa relacionada com Gideão, com o passado. Eu quero tirar alguma coisa para o presente. Então, a resposta que eu tenho como um princípio atemporal, atemporal quer dizer independente do tempo, é esta: que o Senhor convoca para fazer a sua obra aqueles que estão dentro das suas possibilidades, resistindo o ataque do inimigo. Ok? Então este é não mais o assunto do texto, mas o assunto da mensagem. É um princípio atemporal. Aconteceu no passado, tinha validade no passado, tem validade hoje e terá validade no futuro, pelo menos durante a atual dispensação da graça. Ok? Você não consegue pregar ainda em cima do assunto da mensagem. Se você for pregar aqui, você vai ter uma mensagem com várias ideias centrais, porque o assunto ele é amplo, ele é aberto. Você pode seguir em várias direções e pegar ideias assim, que não são totalmente conectadas, então a sua mensagem vai ser uma coxa de retalhos. Então, para que nós possamos ter uma mensagem coerente, com uma única ideia central, nós precisamos afunilar esse assunto, precisamos limitar, transformá-lo em um tema válido, porque num tema válido nós conseguimos perfeitamente desenvolver uma mensagem com com uma única ideia central, ok? Então, como é que nós vamos transformar esse assunto em um tema? Também através de uma pergunta. Este é o segundo passo, transformando o assunto da mensagem em um tema para a mensagem. Eu formulo uma pergunta: como o Senhor convoca esse tipo de servo para a sua obra? Agora, para mim responder essa pergunta e afunilá-la, estreitá-la, conduzir a uma resposta que seja uma ideia única, eu preciso usar um elemento que faça esse papel de funil. E esse elemento é a palavra-chave. Eu passei para vocês uma relação bem limitada de palavras-chave. Mas, na verdade, existem muitas palavras-chave. Eu tenho um livro que eu gosto muito de homilética, ele tem lá pelo menos umas 100 palavras-chave. Mas a palavra-chave, ela é o quê? Ela é um substantivo e que nós vamos usá-la no plural, ok? A resposta aqui para esta pergunta tem que ser usando uma palavra-chave no plural. Eu vou escolher daquela relação de palavra-chave a palavra promessa. E assim eu vou ter a palavra-chave no plural, promessas. O Senhor convoca o servo valoroso para uma obra específica, fazendo-lhe algumas promessas. Já é um tema, ok? Mas eu quero embelezá-lo, eu quero torná-lo assim com uma cara mais de tema, apesar que já é um tema. Então eu vou reformular da seguinte maneira: as promessas que o Senhor faz ao servo valoroso quando o convoca para uma obra específica. Então eu creio que você já está sentindo, já está percebendo que nesse tema eu vou desenvolver uma mensagem com uma única ideia central. Qual que é a ideia central desse tema? As promessas que o Senhor faz. Então, eu vou desenvolvê-lo em torno desse tema, ok? As promessas que o Senhor faz ao servo valoroso quando o convoca para uma obra específica. E onde eu vou tirar as respostas para esse tema? Na palavra de Deus. E como eu estou utilizando a passagem de Gideão, esta passagem ela já traz em si mesma todas as respostas, ok? Vamos partir para outro exemplo? Eu vou pegar aqui um exemplo mais complexo, porque eu vou agora para o Novo Testamento. O Novo Testamento ele claro, principalmente nas cartas, na parte doutrinária do Novo Testamento, ele é mais complexo. Então, precisa ter uma maior aplicação para se conseguir extrair o assunto. Precisa ter um maior conhecimento, precisa ter mais pesquisas. Eu até aconselho você, não pregue o que os outros preguem, tá? Não pregue o que todo mundo prega. Quando você pregar, seja um diferencial. Vá mais profundo. Procure ver um ângulo diferente. Procure estudar mais, pesquisar mais.
Isso não é tão complicado. Há uns 2 semanas atrás eu ouvi uma mensagem lá na igreja que estou participando e foi pregada por uma pessoa que está iniciando. Foi por uma jovem e ela foi muito bem sucedida. Ela foi muito bem instruída e ela soube aplicar perfeitamente os princípios da hermenêutica e da homilética. Ela trouxe uma mensagem muito boa e dava para perceber perfeitamente que ela fez pesquisa para elaborar aquela mensagem. Não faça mensagens meia boca, mas se aprofunde, seja diferente, saia do lugar comum, ok? E até mesmo ouse trazer temas que ninguém traz. Isso é muito bom. Sendo Bíblia, sendo teologicamente correto, é ótimo. Instigue as pessoas, faça as pessoas pensarem, leve as pessoas a irem mais além, ok? Então, esse texto é um texto complexo porque realmente é um texto doutrinário. Então, nós precisamos debruçar mais sobre ele. Mas o princípio é o mesmo. A primeira pergunta, do que trata o texto? O que ele está falando? Qual é o assunto desse texto? E a resposta minha foi esta. O apóstolo Pedro exortou a igreja para que tivessem sobriedade e esperassem inteiramente na graça de Deus, agindo como filhos da obediência com um comportamento santo. Ok? Este é o assunto do texto. Não se prega em assunto de texto, apesar que muita gente está pregando em assunto de texto e está fazendo uma salada de frutas. Mas não faça isso. Trabalhe mais, você trabalha hermeneuticamente, trabalhe também homileticamente e você vai conseguir fazer mensagens, elaborar mensagens perfeitamente coerentes e com muito poder de penetração na mente de quem está ouvindo e principalmente no espírito, né, nos sentimentos da pessoa. Então vamos transformar esse assunto do texto, que é um fato no passado, né? Pode ver que até utilizei as expressões, né? O apóstolo Pedro, porque o assunto está falando do apóstolo Pedro. Os verbos estão, este aqui está no passado, este aqui também está no passado, este aqui também está no passado. Estou me referindo ao que trata o texto. Para transformar esse texto, para transformar este assunto do texto em um assunto para a mensagem, eu preciso então aplicar outra pergunta. Que lições ou qual lição eu posso tirar desse texto? Qual que é o assunto desse texto? E desta feita vai ser o quê? Um princípio atemporal, algo que está independente do tempo. Um princípio válido no passado, quando Pedro ensinou, vale nos dias atuais, valerá no futuro, pelo menos na presente época da dispensação da graça. Então, a pergunta que eu fiz, quais lições eu posso tirar do assunto desse texto, eu tive uma resposta. Que os filhos da obediência devem ter um comportamento santo. Perceba que eu sintetizei para tirar um assunto, a essência do texto. E é claro, de acordo com a abordagem que você dá ao texto, você tem outras respostas. Você pode ir em outras direções. Mas estou focando, estou limitando. Então, o que eu tirei foi este aqui, que os filhos da obediência devem ter um comportamento santo. Para transformar em tema, porque não tente pregar aqui, você vai ter aí muita amplitude, muitas possibilidades, você vai caminhar em várias direções. Então, aplique uma pergunta para este assunto que você vai tirar como assunto da mensagem, para transformá-lo em um tema da mensagem. Então, uma pergunta que eu traga na sua resposta uma palavra-chave, no plural, ok? Transformar esse assunto na mensagem em tema, fazer uma pergunta para o assunto. Como é esse comportamento, o comportamento santo dos filhos da obediência? Pode perceber que eu poderia fazer outras perguntas. Né? Eu poderia, por exemplo, perguntar quem são esses filhos da obediência? Ok? Mas eu preferi dirigir, focar comportamento, nesse afunilamento que eu estou fazendo. Como é esse comportamento santo dos filhos da obediência? Para cada pergunta que você fizer, desde o assunto até chegar no tema, você tem várias respostas e cada resposta vai numa direção diferente. Você pode trazer muitas mensagens num único texto bíblico, ok?
A resposta para essa pergunta tem que ter o quê? Palavra-chave, é o funil, para que eu possa transformar este assunto em um tema. Eu vou utilizar a palavra-chave atitude, no plural, atitudes. A minha resposta tem que ter a palavra-chave. Então, o comportamento santo dos filhos da obediência se realiza através de algumas atitudes, ok? Você pode perceber, creio que você já pode sentir, que esse tema conduz a uma mensagem com uma única ideia central. Apesar que, se você já prega, você já pode ter adquirido vícios. Vício que eu falo é procedimentos errados. E o que acontece? Mesmo com um tema tão direcionado como esse, você pode ir e transformar, não conseguir elaborar uma mensagem com uma única ideia central. Você tem que aplicar a técnica correta para transformar esse tema em uma mensagem com uma única ideia central. Ok? Como é que a gente faz isso? Eu vou te ensinar a fazer isso, sim, mas eu vou te ensinar a fazer isso numa próxima lição. Mas ainda dentro desse tema, o que acontece? Eu posso trabalhar mais esse tema e deixar ele mais com uma carinha de tema, não é verdade? Então eu reformulo da seguinte maneira: as atitudes do comportamento santo dos filhos da obediência, ok? Aquele também é um tema, mas esse aqui está de uma carinha melhor, de uma apresentação melhor. E quando você está anunciando, né, na introdução da mensagem, você anuncia desta maneira, você já chama a atenção da igreja. Você já está focando, trazendo em primeiro lugar a palavra-chave. E você já está direcionando, então, o tema. Então, aqueles que estarão ouvindo, eles já estarão querendo uma antecedência, já estão querendo saber quais são essas atitudes, ok? Então, eu vou ensinar como desenvolver esse tema numa próxima lição. A lição de número 3, desenvolvendo o tema, elaborando mensagens eficazes, pregações eficazes. Não perca, continue nos seguindo e se você está gostando, né, compartilhe. Está aqui o blog www.queroaprenderapregar.blogspot.com.br. Curta, compartilhe, divulgue. Certamente que você tem amigos, amigas que se interessariam. Então compartilhe e também participe. Chegue no blog, há espaço para comentários. Eu quero que você aplique essas lições, aplique a lição de hoje, pegue outros textos bíblicos, aplique esses princípios de formulação de assunto do texto, assunto da mensagem e tema da mensagem e poste lá, coloque lá. Coloque o texto, coloque o assunto do texto que você obteve, coloque o assunto da mensagem e coloque o tema da mensagem, tá? Esses 4 itens: texto, o assunto do texto, o assunto da mensagem e o tema da mensagem, ok? E assim você estará compartilhando, estará ajudando outros também, e eu poderei ter a oportunidade de estar te dizendo se você está indo na direção certa ou se você cometeu algum erro nesse processo, ok? É o meu prazer, o meu interesse, é o meu objetivo que você se aprimore e que você seja realmente um pregador eficaz da palavra de Deus. Então, te espero na próxima aula. Até lá!